Olá! Histórias mitológicas servem para nos contar como vários povos, culturas, acreditavam em certas divindades na origem do mundo e como tudo era regido diante dessas crenças. E sendo assim, hoje eu trouxe para me auxiliar o Livro de Ouro da Mitologia, de Thomas Bulfing. Aqui nesse livro ele nos conta versões dos mitos greco-romanos, nórdicos, hindus e alguns outros. Vai desde a criação do mundo para os romanos e os gregos, até a criação do mundo para os nórdicos, e aqui ele vai nos contar versões de vários mitos, muitos deles envolvendo metamorfoses. Ele se baseou fortemente nas metamorfoses de Ovídio. Ele vai contar, digamos que uma versão também reduzida. Aqui ele vai começar com a história de Pandora, modificando um pouquinho, já que ele diz que Epimeteu guardava em sua casa uma caixa com objetos malignos que não foram utilizados na criação do homem. E essa foi a famigerada caixa que Pandora abriu. Aí logo na sequência nós vamos passar por Apolo e Dáfne, um mito envolvendo metamorfoses, onde Apolo se apaixona perdidamente por Dáfne, mas esse amor ele não surgiu por acaso. Foi uma vingança do deus Ero depois de ter sido insultado por Apolo. E aí Eros vai lançar em Apolo uma flecha que o faz ficar perdidamente apaixonado, e em Dáfne ele vai lançar uma flecha de chumbo, de ponta de chumbo, que vai fazer com que ela crie uma verdadeira aversão ao deus. E aí ela prefere ser transformada em uma árvore do que aceitar a proposta de casamento de Apolo. E aí nós vamos passar por Hércules. Aqui não tem o mito completo, ele não vai falar dos 12 trabalhos de Hércules, apenas alguns, também de forma reduzida. E só numa notinha de rodapé, ele vai descrever os 12 trabalhos. É importante falar também que ao final de cada mito, ele vai citar autores e obras famosíssimas que foram baseadas, que mencionam os mitos que são contados aqui. Por exemplo, ele vai mencionar muito John Milton, Lord Byron e outros autores de fama mundial que mencionaram essas historinhas na sua obra. E o bacana de tudo isso é porque com essas menções você cria um link para mais obras que também envolvam mitologia. Você pode sair da leitura de um livro desse com uma lista bem grande de outras leituras para fazer. Então você vai percebendo que esses mitos, eles tentam explicar a origem de muitas coisas. E aí também o interessante desses mitos, eles tentam explicar a origem de algumas coisas que têm aparência familiar para gente. Por exemplo, sabia que na cauda de um pavão, aquelas plumas maravilhosas que se assemelham a olhos foram de olhos retirados de uma pessoa que a deusa Hera eternizou nas penas de seu pavão. Então, por isso, até hoje, pavões eles apresentam aquela plumagem que lembram olhos. Vocês vão encontrar esse mito aqui também. E aí ele vai contar a sua mini versão da Guerra de Troia, bem pequena mesmo, é bem reduzida. Lembrando aqui que nós vamos ter o último ano da Guerra de Troia na Ilíada, então só a Ilíada ela é bem maior do que o Livro de Ouro. Então aí você vê que é realmente só uma versão, só uma apresentação a esse mito. Estava havendo uma festa no Olimpo, todos os deuses foram convidados, menos uma deusa, a deusa da discórdia. E ela fica com tanta raiva por não ter sido convidada, que ela vai assim mesmo, e quando ela chega na festa, ela entrega uma maçã, coloca em cima da mesa e diz para a mais bela. E aí Afrodite, Hera e Atena tentam pegar a maçã. Se é para a mais bela, eu quero para mim. E aí ficou essa briga entre essas três deusas e a bronca sobrou para Zeus. E aí, quem é que é a mais bela de nós três? E Zeus não teve coragem de responder essa pergunta. E sobrou para quem? Para Paris, o pobre pastor Paris. Zeus passou essa batata quente para o coitado. E aí Paris estava lá sossegado pastoreando suas ovelhas quando essas deusas chegaram e entregaram essa missão para ele de escolher a mais bela das três.
E aí ele se viu em maus lençóis. Hera lhe prometeu riquezas, castelos, muita glória. Atena lhe prometeu vitórias em batalhas. E Afrodite lhe prometeu o amor da mulher mais bonita do mundo. Então, Paris escolhe Afrodite. E aí desperta a ira das outras duas deusas. Então, coitado do Paris, ele estaria ferrado de qualquer jeito. Escolher, estaria ferrado. Não escolher, também estaria ferrado, porque atrairia a ira das que não foram escolhidas. Então, a partir daí, deu-se início ao grande conflito que foi a Guerra de Troia. Pela raiva das deusas que não foram escolhidas. Até o final da batalha, Hera ainda investia fortemente contra os troianos por raiva de Paris, porque ele não a escolheu como a mais bela. Então ficaram Hera e Atena a favor da Grécia e Afrodite por Troia. E aí o final da história, a Grécia sai vencedora, Agamenon retorna vitorioso, mas ele vai viver pouco, ele vai encontrar a morte pelas mãos da própria esposa, nessa versão aqui, e Troia deixa de existir. Os poucos sobreviventes, liderados por Enéas, vão sofrer um pouco, um caminho bem árduo, também impedidos por Hera. Hera estava fazendo de tudo para dificultar a vida deles, até que eles acabam chegando num local chamado Roma. Então, os troianos sobreviventes foram um dos fundadores de Roma. Há quem digam que foram eles mesmos os fundadores e há quem diga que Roma já estava fundada por Rômulo e Reno, aqueles que foram criados pela loba, eles mesmos, e Enéas chegou com os troianos sobreviventes e ali deu continuidade à gloriosa Roma. Então, quando ele termina de nos contar os mitos greco-romanos, ele vai para a mitologia nórdica. E aqui nós teremos os mesmos elementos, conflitos entre deuses, deuses destronando deuses maiores. E aí vão começar a história e as características do povo nórdico, não mais do povo grego. Dentre as divindades nórdicas, nós temos Odin, que é o pai de tudo, seria mais ou menos o equivalente a Zeus da mitologia greco-romana. Thor é o deus do trovão e aqui ele não traz o Loki como irmão de Thor. Ele é outra divindade, inclusive ele é pai de 3 bichinhos bem feios. Algo que precisou ser mantido por perto por Odin para garantir que essas criaturinhas não iam causar maiores problemas até o dia do Ragnarok, o crepúsculo dos deuses. Então, muitas semelhanças, gente. Por exemplo, Valhalla é um equivalente aos Campos Elíseos, que eram o local destinado aos heróis que morriam em batalha na Grécia, em Roma. E o Valhalla era o local onde os heróis mortos, eles desfrutavam de grandes prazeres, de uma vida após a morte muito privilegiada. Era algo que era cíclico, não tinha fim. Por exemplo, tinha banquetes e mais banquetes durante o dia, e aí os guerreiros comiam, se fartavam. Quando era à noite, tudo se regenerava e no outro dia estava lá tudo novamente. Então era realmente o paraíso, muita bebida, muita comida, infinitamente. E aí ele vai passar pela mitologia hindu, ele vai explicar cada divindade hindu, por exemplo, Shiva, e ele também vai falar de alguns tibetanos, vai falar de Buda, e ele vai terminar com Beowulf. Beowulf, ele derrota um monstro, depois ele derrota a mãe desse monstro. E aqui, ó, o livro ele é cheio dessas ilustrações. Por exemplo, aqui é a mão do monstro que foi derrotado por Beowulf. Assim, cada capítulo, cada mito vai trazer uma tela com o nome do artista e o ano que ela foi pintada. Aqui, por exemplo, nós temos a queda de Ícaro, o mito de Ícaro, onde Dédalo construiu o labirinto para prender o Minotauro e ele acabou ficando preso no labirinto junto com Ícaro. Então, para se livrar do labirinto, ele construiu asas de cera para ele e para o filho. E ele disse: Ícaro,
Não voe muito perto do sol, porque o calor pode derreter as asas, que são de cera. E também não voe muito perto do mar, porque elas podem ficar encharcadas e pesadas. Fique perto de mim, que você ficará em segurança. E Ícaro, quando vê o sol, ele não resiste e desobedece o pai e voa muito perto do sol e as asas são derretidas e ele acaba caindo no mar. Aqui mais ilustrações, aqui dessa vez no mito de Hércules, o Jardim das Hespérides, que eram as moças que moravam no jardim, onde estava a árvore com as maçãs de ouro, que era um dos trabalhos de Hércules. A árvore era guardada por um dragão de 100 cabeças, um monstro bem medonho. Então essas histórias e muitas outras estão aqui no livro de Ouro da Mitologia. É um livro que te dá vários ganchos para outras leituras, para enriquecer ainda mais o seu conhecimento sobre mitologia, como por exemplo a Teogonia e Trabalhos e Dias de Hesíodo, como por exemplo a Ilíada e a Odisseia de Homero, e também muitos outros autores são citados, Virgílio, Ovídio, que são os autores das grandes epopeias, histórias que sobreviveram ao tempo, que nas suas primeiras versões, tirando a Eneida de Virgílio, se eu não me engano, elas eram histórias orais, elas eram passadas dos mais velhos para os mais jovens. Então, uma das versões que sobreviveu até os tempos atuais chegou para nós em obras como essa, que é maravilhoso de se ler, te transporta para outro tempo. Ler mitologia é algo que vai muito além de uma simples leitura. A vocês, muito obrigada e até mais.